Boa noite, o Arquivo de Notícias está no ar com informações do meio político. Veja agora os destaques deste fim de semana. Italac anuncia investimento de 75 milhões de reais na ampliação da unidade de Passo Fundo. Comissão de Segurança Pública esteve em Carazinho articulando construção de novo presídio. E ainda, presidente Patrick Cavalcante pediu a retirada dos tapumes que cercam o antigo prédio da Algini. No fim de maio, tivemos um anúncio importante no setor industrial. A Italac informou que vai ampliar a unidade de Passo Fundo. Serão investidos 75 milhões de reais, que vai possibilitar a produção de leite condensado e a geração de novos empregos. Foi acreditando no potencial da bacia leiteira gaúcha que, em 2009, a empresa se instalou em Passo Fundo. Inicialmente, a produção era de 200 mil litros de leite por dia. Hoje chega a 1 milhão. Conforme levantamento da marca, a Italac conta com 153 produtos e está presente em 41% dos lares brasileiros. Mas o desafio é crescer ainda mais. A planta da indústria vai passar por grande ampliação. O anúncio do novo investimento aconteceu na presença de autoridades. O presidente Cláudio Teixeira recordou os avanços e falou das perspectivas para o futuro. As coisas fluíram muito bem, tanto é que a empresa nunca parou de investir e estamos fazendo novos investimentos. Então, obrigado a todos, o povo de Passo Fundo e do Rio Grande do Sul. E a Italac vai continuar investindo e gerando riqueza, emprego, renda para todos nós e para o Brasil e para o país também. Com recursos de 75 milhões de reais, a empresa vai realizar novas construções, modernizar os equipamentos e implantar a produção de leite condensado. A capacidade será de 1 milhão e 400 mil litros de leite por dia. O governador José Ivo Sartori ressaltou os benefícios do anúncio. Além da geração de 100 novos empregos diretos, quem está no campo também será atingido de forma positiva. Vai ajudar muitos produtores a manterem a sua renda ou terem a renda mensal garantida para sustentar suas famílias. Quanto ao Rio Grande do Sul, essa proposta, por exemplo, de ter produtos industrializados aqui, vai ajudar também ao que o Estado tenha mais receita e tenha condições de devolver para a sociedade através de serviços. Juntas, as indústrias de Passo Fundo e Tapejara são responsáveis por 30% de toda a produção nacional da Italac. E como forma de valorizar a empresa que está consolidada no Rio Grande do Sul, o município e o Estado ajudam através de incentivos econômicos e fiscais. O que mais importa nisso tudo são mais empregos e é mais renda para quem atua na empresa, para quem coloca um empregado. Numa época que nós temos uma crise econômica, com o desaquecimento da economia, gerou muito desemprego no Brasil. O que se deseja mais é recuperação da economia para que se possa oferecer mais trabalho e mais renda para as pessoas. Com o crescimento da cidade e a chegada de empresas e indústrias, diversas rodovias acabaram fazendo parte do perímetro urbano. Desta forma, o vereador Saul Spinelli percebeu a necessidade de dar mais segurança aos motoristas e pedestres que transitam por estes locais. O socialista citou diversas rodovias como exemplo, além de listar melhorias necessárias como iluminação, sinalização e redutores de velocidade. Passo Fundo cresceu e cresceu muito em torno das rodovias da 153, da 324, da 285, e nós necessitamos com urgência hoje adequar essas rodovias com ruas paralelas, com acessos iluminados, sinalizados, para dar qualidade de vida, segurança aos moradores e também aos empresários que estão com suas empresas instaladas ao redor dessas rodovias. Eu cito o exemplo da Xangri-Lá, da Dona Júlia, ali do Trevo da Caravela, que hoje temos ali todo o complexo do Distrito Industrial Paulo Rossato, né? Ali da Gran Palazzo, da Italac, da Desfonte, da Ambev, que precisa com urgência
de obras que garantam a segurança. Hoje tem muita água acumulada da chuva por falta de canalização, uma escuridão, falta de segurança. Na RS 153, próximo à comunidade de Santo Antão, nós temos lá falta de acostamento, alta velocidade dos veículos, perigo para quem usa o transporte coletivo, para quem atravessa a rodovia de um lado para o outro. Então tudo isso são ações que a gente precisa agilizar. Temos na Santa Marta empresas ali como Colchões Castor, Vidraçaria Salton, que precisam de acesso para suas empresas, assim como a comunidade da Santa Marta, que já teve mais de 2.000 unidades de moradia construídas, habitacionais, que precisam também a mesma entrada de 20, 30, 40 anos atrás. Temos a rua Miguel Vargas, que está sendo asfaltada pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, que pode colaborar para o acesso do outro lado da rodovia, desde que tenha, evidentemente, obras físicas prontas e também uma boa sinalização. Temos o Trevo da Caravela, que precisa ser feita uma contagem e um projeto de médio e longo prazo. Temos ali a questão da Vila Jardim, a questão do loteamento Leonardo Ilha, a questão ali do Valinhos. E para discutir o assunto com a comunidade e agilizar as melhorias, o vereador propôs uma audiência pública através da Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano. Ela está marcada para o dia 21 de junho. Eu sugeri uma audiência pública da Câmara de Vereadores para chamar aqui o DAIR, os empresários, as comunidades, para saber o que tem pronto de projeto, o que não tem pronto, como é que nós podemos fazer a contagem de veículos para saber o que de fato necessita. O que nós não podemos é, por sabermos que isso é uma questão de médio e longo prazo, não iniciarmos. Uma caminhada de 1.000 quilômetros se inicia com o primeiro passo. Depois de realizar uma visita técnica ao terreno onde deveria estar sendo construído o novo presídio regional, os integrantes da Frente Parlamentar da Segurança Pública estiveram em Carazinho para debater o andamento da obra. O problema é que as autoridades do município querem evitar a instalação às margens da BR-285. Os vereadores de Passo Fundo querem mobilizar as cidades vizinhas no sentido de retomar a construção da casa prisional, que está parada há 6 anos. A primeira reunião aconteceu em Carazinho, já que o terreno destinado para a obra faz divisa com o município. Os detalhes do encontro foram apresentados pelo vereador Márcio Patucci em sessão plenária. Fomos recebidos pelos vereadores, pelo senhor prefeito e presidente da Associação Comercial, aonde a comitiva de Passo Fundo expôs da necessidade da construção da penitenciária regional no atual espaço às margens da BR-285. De pronto, as lideranças de Carazinho se colocaram a favor da construção do presídio, mas não naquela área. Justificam que, além de alguns aspectos ambientais, que isso já está sendo superado no projeto, mas que alguns serviços que porventura pudesse vir a abastecer a clientela do presídio, né? Isso se daria muito mais próximo a Carazinho do que a Passo Fundo, tendo em vista a distância, né, da área, da atual área, do centro da cidade de Passo Fundo com relação ao centro da cidade de Carazinho. Claro que esse imbróglio não vai ser definido por nós vereadores e nem pelo prefeito de Carazinho. Esse imbróglio tem que ser assumido pelo Estado, que é o detentor da área, da atual área, e é quem vai finalizar os projetos e aplicar os recursos. O presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública explicou quais são as reais possibilidades para que o novo presídio saia do papel. Afinal, diante do caos no sistema, a efetivação da obra é uma das prioridades do grupo. Se o Estado do Rio Grande do Sul, através da SUSEP, Secretaria Estadual de Segurança Pública, definir que o presídio será construído naquela área, ponto, ele vai ser construído. Agora, em havendo alguma alternativa, aí sim nós vamos ter que viabilizar um novo espaço, a qual eu não acredito. Primeiro, porque há uma dificuldade imensa de se localizar uma área para a construção de presídios, assim como é o caso de áreas para aterro sanitário. E naquele fato houve uma área desapropriada ainda em 2007, houve a assunção, ou seja, o Estado assumiu aquela área, aceitou aquela área como possível e claro que tardiamente veio essa mobilização do município de Carazinho. Como eles têm lideranças políticas que podem interferir nesse processo, né, nesse projeto,
nós também não queremos retardar ainda mais essa situação. Mas, como eu disse, se tiver que ser construído, aquela área servirá para a nova penitenciária. Vale ressaltar que o impasse precisa ser resolvido o quanto antes, pois recursos federais destinados à penitenciária estão garantidos até o fim do ano. Existem aproximadamente 8 milhões de reais depositados do Fundo Nacional aos cofres do Governo do Estado, com previsão de investimento até dezembro. O custo total dessa obra vai em torno de 20 milhões, então o Estado teria que fazer uma contrapartida. O que nós também queremos saber é se o Estado tem fôlego financeiro para sustentar essa contrapartida. Isso que nós agora solicitamos uma audiência junto ao secretário estadual de Segurança, para que, dentre alguns assuntos que a comitiva de Passo Fundo levará, é sim saber se o Estado tem esse lastro para complementar os recursos necessários à condução do presídio. E a seguir, a gente mostra um resumo dos grandes expedientes de Aristeu Dalalana e Cláudio Luiz Rufa Soldá. Oi, um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. O presidente da Câmara de Vereadores fez um novo pedido ao Poder Executivo. Patrick Cavalcante quer a retirada dos tapumes que cercam o terreno do antigo prédio da Alguini. O local foi destruído em 2014 pelo maior incêndio já registrado em Passo Fundo. Desde então, os tapumes ocupam a calçada e parte das ruas Bento Gonçalves e General Osório. O autor do pedido justifica. O nosso Código de Obras, ele diz que a 60 dias depois da obra concluída ou ela parada, tem que ser recolhido os tapumes e dado a originalidade para que a rua tivesse o seu fluxo normal. Isso não acontece desde 2014. Então nós estamos pedindo que a Prefeitura então faça a notificação dos proprietários, porque não corre mais nenhum risco ali, já foi desmontado, né, já foi demolido o prédio, então não tem risco de desmoronamento nenhum. Então nós estamos pedindo então o recuo novamente desses tapumes, né, e que dê a passagem livre aos moradores e que liberem ali também os estacionamentos, que já é uma dificuldade de estacionar no centro de Passo Fundo. Nós teríamos ali umas 7 ou 8 vagas a mais para a nossa cidade. Na mesma situação, o vereador também protocolou outra proposição solicitando o recuo dos tapumes, desta vez em um terreno localizado na rua Paissandu. Onde nós estamos solicitando também que há muito tempo ali existe uma obra que tranca metade do passeio público, né? Que a Prefeitura então faça a notificação do proprietário ou que termine a obra ou que faça o recuo então do tapume para que libere o passeio público. As pessoas quando passam por ali muitas vezes têm que andar, duas pessoas já não atravessam ao mesmo tempo, ou elas andam em fila indiana ou elas vão para o meio da rua trazendo um perigo de algum acidente. Agora o Arquivo de Notícias apresenta um resumo do grande expediente do vereador Aristeu Dalalana. A reportagem é da jornalista Paula Petrini. Em seu 5º mandato, Aristeu Dalalana é exemplo para quem está iniciando o trabalho no parlamento. Mas o PTBista lembrou na tribuna que seguiu o exemplo de outros nomes que passaram por aqui. O vereador Beto e o Matheus, eles falam que desde criança eles assistiam o trabalho de vocês, os meus pronunciamentos com vocês através da TV Câmara, e ele sempre dizia que se um dia ele fosse vereador, e que era o sonho dele, que agora está se realizando, que eles são vereadores os dois,
era seguir os meus passos, né? E isso muito me orgulha, porque eu conheço a índole e a honestidade desses dois meninos, né? E do Leandro também. O Leandro, que foi funcionário dessa casa já na época do meu primeiro mandato, e hoje ele é vereador, é colega vereador, e ele frisou isso. E eu disse que não é vergonha nenhuma. Para mim é uma honra, e para eles, porque eu também tinha alguém seguir. E falo isso para os 4 cantos do mundo, que o vereador Ivo Ferrão sempre foi um exemplo para mim. Um exemplo de lealdade, de trabalho, de honestidade, de sinceridade. Esses dias ele falou para mim que tinha um título que eu era o único vereador na história de Passo Fundo que nunca faltei em uma sessão plenária. Isso é uma verdade, que eu era o único vereador que tinha 5 mandatos, que usei essa cadeira por 5 mandatos consecutivos. É uma verdade, que eu fui o único que nunca usei uma diária de vereador e nunca deixei gastar um centavo de dinheiro público dentro do meu gabinete. Desta forma, o orador do grande expediente ingressou em um dos assuntos mais pautados ao longo de seus mandatos, o dinheiro público. O pagamento de diárias sempre foi criticado por ele. Por que um vereador viaja para ir à capital? Ele viaja para ir na Assembleia falar com o deputado? Ele viaja para pedir uma emenda para a saúde, para a educação, para a sua cidade? Não é necessário nós viajar. Nós temos contato com os nossos deputados através dos meios de comunicação, né? Através da tecnologia. Eu pedi para um deputado do meu partido, umas emendas para o Hospital Municipal, para o banco, para o Hospital de Olhos do município de Passo Fundo, e fui atendido. E eu não fui em Porto Alegre, eu não ganhei diária. Eu falei com o deputado, tu fala hoje, tu senta na frente do computador, tu fala com o teu deputado, conversa com ele, enxergando ele. Diária que o vereador usa é para botar dinheiro no bolso. Porque todo o trabalhador, ele viaja e ele tem que arcar com as consequências. Se nós queremos viajar, se nós achamos necessário ir a Porto Alegre, mas vamos com o nosso dinheiro e não com diária. Porque esse dinheiro que a Câmara de Vereadores gasta com diária é simplesmente vergonhoso. É um dinheiro que falta para a saúde, é um dinheiro que falta para a educação. E eu sempre tenho a minha opinião sobre isso, né? Nós estamos aqui para zelar pelo dinheiro público. Nós temos que zelar pelas pessoas, e nós não temos aqui para estar ganhando uma diária absurda, porque é um absurdo de caro uma diária que o vereador recebe para viajar. Nunca recebi uma diária na minha vida e nunca vou usar uma diária como vereador, porque eu acho um desrespeito para a população de Passo Fundo. Aristeu da Lalana lembrou que até hoje não conseguiu fazer com que o projeto fosse para a votação e que agora ele está mais uma vez tramitando na Câmara. Na legislatura passada chegou a ser vergonhoso, né? Porque a gente faz um projeto e nos trâmites legais dessa casa, o que acontece? No outro ano o projeto fica nas comissões, não tem tempo hábil, as pessoas ficam se amarrando e ele não entra em votação. No outro ano tu tem que desarquivar esse projeto, tu desarquiva ele, mas tem que entrar em votação para desarquivar. E no mandato passado eu acho que essa casa passou uma grande vergonha na questão de dignidade, principalmente, porque as diárias elas são legais, mas elas são imoral, e a política precisa de moralidade. Nós podíamos dar um passo à frente, dar um exemplo para o Brasil todo, começar pela nossa casa, pela cidade de Passo Fundo, parar com essa... Porque as diárias é as portas abertas para começar a corrupção. É uma porta aberta, é um instrumento legal para que as pessoas vão de manhã a Porto Alegre, voltem de tarde e recebam uma diária de R$700. O que um vereador come de diferente do motorista de caminhão? De que um funcionário da TV Câmara que vai junto com a gente para fazer a matéria? Porque vocês ganham 35, 40, 50 reais de diária. Por que um vereador tem que ganhar 700, 800 mil reais de diária? É um absurdo isso que acontece. Recentemente, o vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá também ocupou o espaço de honra da sessão. O progressista mencionou demandas apresentadas no início deste mandato. Esta é a segunda vez na nova legislatura que o vereador Rufa ocupa a tribuna como orador. Por isso, aproveitou para resumir o trabalho que está sendo desenvolvido na Casa do Povo. Em 5 meses, o parlamentar apresentou 44 demandas. 16 são indicações ao Poder Executivo. Entre as propostas está a ideia de criação de uma creche para idosos. Eu fui procurado por muitas pessoas, de famílias, que me procuraram dizendo
Por que não fazem a creche de idoso? Como tem a creche das crianças, faça uma para o idoso, porque idoso é bem mais fácil de cuidar. É só um cuidador lá, não é porque aqueles idosos que estão já com deficiência, é idosos que ficam em casa sozinho, que a família trabalha, saem para trabalhar, deixam lá em casa sozinho. Questão do remédio, que às vezes não passa e não se toma o remédio no horário certo. Então eu fiz pensando uma indicação para o prefeito que você faça uma, para ver quantos idosos tem que fiquem sozinhos, para a família deixar de manhã e de tarde levar para casa, já estão com a família. É só questão de o prefeito querer fazer uma indicação dessa que é importante para a nossa cidade. Outros 25 documentos são pedidos de providências que podem ou não serem contemplados pela administração. Neste sentido, Rufa acredita que o fato de ser vice-líder da oposição dificulta o atendimento. Uma das reivindicações é para a realização de melhorias no hospital municipal. Tudo que eu faço indicação, não vem nada retorno para mim. Se eu fizer, por isso que eu já disse que eu vou fazer só indicação. Se eu fizer os projetos, ele vai lá, veta, passa aqui pelas comissões, é vetado lá e vem para cá na Câmara, como ele tem a maioria aqui, é vetado. Então eu estou fazendo a indicação, se ele quiser fazer, faz, porque eu estou ouvindo a comunidade. Semana passada a gente tivemos um debate do hospital municipal. Eles falam uma coisa, desde que se elegeu a primeira vez, que vai ajeitar o hospital municipal. Está lá caindo, depois passa no jornal, está caindo o hospital, e nunca se vê nada. E a gente faz as verbas, faz as emendas impositivas, não é feito nada. Então eu vou cobrar sim, eu estou aqui para cobrar do executivo, porque a gente faz, e as pessoas cobram do vereador. O que está fazendo nada? Não está fazendo nada. A gente faz, mas depende do executivo. Então, como eu sou o vice-líder da oposição, eu vou brigar bastante. E depois do intervalo, você confere uma entrevista com o médico oncologista Álvaro Machado, que alerta para os perigos do cigarro. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar, já experimentava ser livre. Assim que nasceu, foi convidado a viajar, convidado a participar, obrigado a se responsabilizar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga nasceu de uma vida interrompida aos 18. Trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. E agora precisa da tua ajuda. Participe da campanha 18 é Pouco. O Vida Urgente quer continuar salvando vidas, porque é preciso viver mais. Números. Eles não são importantes apenas para a sua empresa, mas também para milhares de trabalhadoras. A licença maternidade de 6 meses faz bem para o seu negócio, que recebe incentivos fiscais. Faz bem para a mãe, que fica mais tempo com seu filho e volta mais motivada para o trabalho. E faz bem para quem ainda não sabe nada de números, mas já começa a perceber a diferença que eles fazem. Na última semana, celebramos o Dia Mundial Sem Tabaco. A data chama a atenção para a ameaça do cigarro à saúde de quem fuma e de quem convive com o fumante. Por isso, você acompanha uma entrevista especial sobre o assunto. Os detalhes com a jornalista Cláudia Tainá. Só em relação às mortes por câncer, o tabagismo é responsável por 30% delas. No mundo, ele mata cerca de 6 milhões de pessoas por ano. Então, eu converso com o médico oncologista, Dr. Álvaro Machado. Doutor, o tabaco provoca inúmeros danos à saúde, né? Quais são os principais danos? As principais doenças, muito faladas, já muito reconhecidas, é o câncer de pulmão, o infarto do miocárdio, derrame cerebral, bronquite, enfisema, não é? Mas nós temos inúmeros outros cânceres que também são relacionados ao tabaco. São eles o câncer da boca, o câncer da garganta, do esôfago, do estômago, do pâncreas, da bexiga, do rim, não é? E mais alguns outros ainda. Ele é o fator de risco também para o câncer de mama,
não é câncer de intestino. Então, o tabaco, além de ele causar muitas doenças, ele é a principal causa de morte conhecida no mundo. Se estima, não é, que se perca aí no Brasil, em torno de alguns milhares de anos de vida útil por ano por causa do tabaco. Em média, mulheres que fumam vivem 4 anos e meio a menos do que as mulheres que não fumam, e homens cerca de 5 anos menos. Então isso tudo é muito sério, né? É um problema de saúde pública, deve ser abordado de uma forma muito enérgica. Sabemos também que o principal alvo, não é, da indústria do tabaco são os adolescentes, uma faixa etária bastante sensível à propaganda, permeável às ideias que as propagandas da indústria do tabaco levam em suas propagandas. Então, isso serão potenciais clientes por décadas, não é? Isso tudo deve ser combatido em várias frentes. Doutor, exatamente sobre essa questão trouxe alguns dados também. 19% dos adolescentes entre 13 e 15 anos experimentaram cigarros em 2015. É uma questão cultural também, né? Que muitas vezes, em algumas gerações, o cigarro volta a ter destaque. Exato. Do ponto de vista geral, as políticas públicas no Brasil, elas têm avançado bastante contra o tabaco. Na população geral, cerca de 30% de redução de tabagistas na população nos últimos 10 anos, um pouco mais. Isso é um fator muito importante, mas a gente vê atualmente um crescimento, não é, do tabagismo entre os adolescentes, entre os escolares. Então, as escolas, vejo, são o local propício para campanhas intensas e contínuas contra o tabaco, não é, tentando proteger essas crianças e esses adolescentes do início do vício, porque após estabelecido o vício, não é, que pode acontecer com poucas tragadas ou poucos cigarros já experimentados, não é, isso se torna uma dependência química, uma dependência física, e aí sim precisamos de tratamentos para que uma boa parte desses usuários abandone o tabaco. E além de causar danos às pessoas que fumam, a gente sabe que o cigarro também traz malefícios à saúde de pessoas que convivem com fumantes. Exato. Como isso acontece, doutor? O tabaco, toda a fumaça do tabaco vai ser exalada para o meio ambiente, não é? Então, quanto menor o ambiente ou quanto mais fechado é o ambiente, mais as pessoas não fumantes vão estar respirando o ar contaminado pelo tabaco de outra pessoa fumante, não é? Então, isso é um dos motivos que se levou à legislação de proibir tabaco nos ambientes sociais, né? Restaurantes, bares, porque todos que estavam lá estavam fumando, às vezes até mais do que quem estava com o cigarro ligado, não é? Então, esse é um dos motivos. A gente está respirando o mesmo ar se o ar está contaminado pelo tabaco. Então, assim, é claro que o impacto sobre o não fumante, mas que divide os ambientes com os fumantes, ele é um pouco menor. Mas esse não fumante exposto ao tabaco de outras pessoas vai estar significativamente maior risco de adquirir as doenças relacionadas ao tabaco do que aquele que não é fumante e não frequenta ambientes comuns a fumantes. No Rio Grande do Sul também os números são assustadores, doutor. A incidência de fumantes também, da indústria de cigarro é muito grande. Exato. Nós temos a principal produção de tabaco do Brasil, não é? Mais do que 30% do tabaco exportado pelo Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem os maiores índices, junto com outros estados, Rio de Janeiro e, quem sabe, Pernambuco, de tabagistas. Isso faz com que a gente também tenha os maiores índices de câncer de pulmão e também de outros cânceres relacionados ao tabaco. O Rio Grande do Sul tem um dos maiores índices de tabagismo entre as mulheres. E nós temos os maiores índices de câncer de pulmão entre as mulheres no Brasil, não é? São coisas diretamente proporcionais. Então, é importantíssimo, além da campanha anti-tabaco, que exista uma política governamental, nas suas várias esferas, de substituição da cultura
do tabaco, não é? Por outras culturas que sejam compatíveis com o sustento desses agricultores e dessas famílias, para que você consiga abandonar essa dependência em produzir o tabaco e ter a venda praticamente automática, não é, para a indústria do cigarro. Dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. São inúmeras campanhas no mundo todo, então, para coibir, né, diminuir essa prática. Exato. O mundo caminha de uma forma mais ou menos unificada em restringir o tabaco, não é? Estados Unidos e Europa Ocidental, disparadamente as políticas mais restritivas, mas o Brasil avançou muito nos últimos anos, né? Na última década ou 15 anos. Mas a gente precisa ir além, não é? O custo do tabaco ainda é muito grande. Não só o custo financeiro, que eu falei há pouco, de quase 25 bilhões de reais por ano ao sistema público e privado de saúde no Brasil, mas também tem o custo do sofrimento das famílias, não é? O custo das doenças que faz com que muitas famílias se tornem inadimplentes, não é? O sofrimento das pessoas que adquirem as limitações impostas pelo tabaco, limitações respiratórias, de coração, derrame, não é? Então, são muitos custos econômicos, social, familiar, implicados com o tabaco. E isso a gente tem condições de reverter. É questão de uma decisão, de decisões políticas, não é, maduras, intensas, campanhas, porque a briga não é fácil, não é? Porque a indústria do tabaco é bastante poderosa. Doutor, muito obrigada, então, pelas informações, pela tua participação na TV Câmara. Eu agradeço, Débora, o convite, espero que tenha colaborado e sempre à disposição de vocês. E nós encerramos o Arquivo de Notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e até logo!